E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Nine Kings. Recentemente, eu estava vagando pelo YouTube, assistindo alguns vídeos, até que eu me deparei com um vídeo do Andresitos, que é um dos meus YouTubers favoritos, comentando sobre Nine Kings, que é o jogo que ele estava criando, e como o jogo estava em beta aberta e estava disponível para a gente jogar gratuitamente, e para a gente testar, dar a nossa opinião, e eu fui lá e fui testar o jogo e simplesmente me apaixonei pelo jogo. O jogo ele é muito divertido e eu vejo um grande potencial nele. E nesse vídeo eu quero falar um pouco da minha experiência com o jogo e um pouco das minhas expectativas futuras sobre o jogo. Sobre o que eu penso que o jogo pode fazer para trazer mais sistemas de gameplays, mais coisas para ele e o que eu gostaria até de é uma visão totalmente pessoal minha, obviamente. Mas vamos começar. O jogo, ele é Tower Defense. E o que é o Tower Defense, né? A gente vai construir o nosso reino e vai sobreviver a hordas de inimigos até chegar a um ponto que tem um chefe. Basicamente, é igual o Bloons TD6 ou Plants vs Zombie clássico. O jogo, ele começa com a gente escolhendo qual rei a gente vai ser. E com esse rei, a gente vai ter um determinado set de cartas ou deck. A gente vai ter um determinado deck de cartas que vai compor o nosso reino. E como que funciona a base da gameplay? A gente é esse rei, a gente está enfrentando tanto o nosso próprio reino que está entrando em revolta, quanto os reinos inimigos. Determinando as revoltas do nosso próprio reino, a gente vai ganhar as nossas próprias cartas. Derrotando as hordas dos reinos inimigos, a gente vai ganhar as cartas dos inimigos. E por aí vai. Por conta desse sistema, onde a gente ganha tanta carta nossa de outro inimigo, a gente tem uma variedade muito legal de builds pra gente fazer, mesclando os reinos, mesclando os potenciais. Porque cada reino, querendo ou não, ele vai ter tipo um certo potencial maior de build. Como por exemplo, o reino do dinheiro. Você tem que fazer uma build onde você tem que acumular muita grana. Com o passar do tempo, a gente vai tendo alguns eventos. Como por exemplo, a gente vai ter o mercador ou as passivas. As passivas é um sistema muito divertido que ele vai trazer algum potencial maior pra gente. Como por exemplo, evoluir o castelo até o nível 9, que normalmente não é possível, é só com essa passiva. E isso é bastante legal e isso traz uma questão muito interessante para o futuro do jogo. Dependendo de quais passivas novas virão ou quais features novas o próprio Andresitos vai querer colocar dentro do jogo. E a gameplay ela é totalmente baseada nessa construção de reino. Então a gente vai ter o quadrado, onde a gente pode escolher onde vai estar nossas cartas, e a gente vai montando com base nisso. Então, por exemplo, vai ter carta que ela vai buffar as suas tropas laterais. Então a gente tem que posicionar ela de uma maneira que buffa a maior quantidade de tropa, ou coisa do tipo. Então é uma mecânica muito divertida de construção, onde com o passar do tempo a gente vai ter alguns eventos que trazem uma dinâmica maior para gameplay e uma variedade muito legal de builds. E o jogo, para mim, por conta disso, ele tem um potencial muito grande, dependendo de qual conteúdo ele vai ter futuramente, com adições, com outras coisas. Porque no momento, na beta, a gente só pode jogar com 4 reis. E o jogo se chama Nine Kings, que são os 9 reis. Então a gente ainda vai ter 5 decks de cartas que eu não faço a menor ideia do que pode ser. Mas já é uma ideia muito legal, muito interessante. Eu estou bastante animado para ver como é que vai ser. E como que eu vou mesclar tudo isso. Porque no momento, quando a gente puxa uma partida, a gente não luta com todos os reis. A gente pode lutar com todos os reis futuramente, quando a gente declara guerra para mais um, mas normalmente é contra sempre 2 reis. E eu fico imaginando se vai seguir assim quando a gente tiver os 9 reis ainda. E agora vou trazer um pouco de o que eu especulo que vai ter, o que eu gostaria que tivesse quando o jogo lançasse. Especulações. Ó, o jogo,
ele já é muito divertido. Mas se ele for inteiro só na mecânica que a beta apresenta, eu imagino que vai ser muito chato. Vai ser uma gameplay muito previsível, muito óbvia, onde a gente vai saber muito bem o que fazer. Então, eu imagino que quando o jogo lançar de fato, vai ter mais eventos aleatórios e coisas aleatórias para influenciar a partida. E para mim isso é um fator muito importante e é muito interessante toda essa questão da aleatoriedade para trazer dinâmica para cada jogatina. Outro ponto que eu acho bastante interessante de ter é que atualmente a gente tem todas as cartas liberadas do jogo. Eu acho que quando o jogo lançar de fato, seria muito interessante a gente não ter todas as cartas liberadas, mas sim ir liberando com o tempo. Quanto mais a gente jogar com um determinado rei, mais cartas do próprio rei a gente vai liberar. E isso vai trazer um sentido de tipo, quanto mais o tempo passa, mais forte você tá ficando, mais interessante tá acontecendo as coisas. E obviamente, tipo, tem toda a questão da dificuldade do jogo. O jogo ele tem níveis de dificuldade e com esses níveis vai acontecendo mais outras coisas e tal, até a gente liberar o modo infinito. Eu penso que uma parada que seria muito interessante também é ter toda aquela questão do que o próprio Bloons traz, que o jogo ele ia adicionando mais coisas sempre que possível. E, por exemplo, o Bloons tem eventos, querendo ou não, que acontecem só quando a gente passa da rodada mais difícil e vai no modo infinito. Eu acho que isso seria interessante para vocês trazerem no jogo. Por exemplo, no Bloons tem as questões dos balões roxos, que eles não aparecem normalmente na maior dificuldade. Você tem que ou estar fazendo algum evento especial, ou você ir no modo infinito para chegar na determinada rodada e ele aparecer. E para mim isso é muito legal. Outra mecânica que eu acharia muito interessante são terem eventos que mudam a gameplay. Ou, por exemplo, um mapa que influencia o nosso reino. Então, por exemplo, a gente está jogando num mapa determinado, ele vai ter uma distribuição de certa maneira do nosso reino. Aí em outro mapa vai ter uma distribuição diferente, porque normalmente a gente começa com um quadrado com 9 tijolos. E é basicamente a gente tenta qualquer opção livre para expandir pelas laterais e tal. E pra mim isso é muito legal, já é muito divertido. Mas eu fico imaginando que uma mecânica onde a gente tem um mapa diferente que limite a nossa expansão ou que traga coisas especiais seria muito legal. Um fator que eu acho muito interessante, mas eu não sei se daria para trazer no jogo, porque eu não vi nada parecido em lugar nenhum. Tipo, eu não vi o jogo caminhando para esse lado. É ter coisas que envolvam água. Eu não sei explicar muito bem. É que nem acontece com Bloons, onde tem um mapa terrestre e um mapa de água. E ter torres onde a gente só consegue colocar na água. Eu sei que eu tô comparando muito com Bloons, porque na minha visão atual, ele é um jogo de Tower Defense que eu melhor consigo comparar e pra mim é um dos meus preferidos. E eu gostaria muito que esse jogo chegasse no nível que é Bloons, porque o Bloons ele é muito gigantesco, na minha visão ele tem uma leva gigantesca de fãs. E eu imagino sim que Nine Kings ele tem esse potencial de chegar nesse nível de qualidade, porque o jogo ele é muito bem feito. Por conta disso, eu tô botando muita expectativa, botando muito pensamento sobre o que poderia ser e o que poderá acontecer. Mas isso só virá com o futuro. E eu recomendo muito vocês irem lá testar e falar o que acham de verdade sobre ele. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E falou!